análise isto e que havia... É importante essa contextualização. Só para encerrar, desculpe-me mesmo, mas só para encerrar, na verdade, estava implícito em toda essa ação que, ao fim e ao cabo, diante da anomalia, da anarquia instaurada, nós teríamos uma GLO. E aí o ministro Alexandre coloca muito bem. Imagine que esses fatos tivessem ocorrido antes do dia 1º de janeiro, com o governo então anterior no poder. E nós tivemos situações desse tipo, é que os fatos vão se acumulando e nós perdemos o contexto. O 12 de dezembro, dia da diplomação do presidente da República, atos não só de vandalismo, de terrorismo, ônibus incinerado, a Polícia Federal invadida, carros pegando fogo embaixo de posto de gasolina. Há muitas perguntas sem resposta, ministro Gilmar. Não, mas digo só para colocar. Agora, eu estou tentando me deter no caso concreto. Não, sim. Porque, vamos lá, eu fui ministro da Justiça. E o senhor também trabalhou no Palácio do Planalto, na subchefia de assuntos jurídicos. Em todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição, seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional que chegariam aqui em alguns minutos para impedir o que aconteceu. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não é intenção entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Ministro André, se me permite, já que Vossa Excelência entrou, nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a polícia militar não reagir. Então, claramente, a polícia militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com fazer. todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados Unidos... Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. E agora Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó, Vossa Excelência. Não, eu tenho a impressão só que a gente precisa... Posso terminar, meu... Não, pode terminar. É só para a gente ter esse leitmotiv, esse pano de fundo, para que possamos, de fato, entender. É claro, e Vossa Excelência tem razão, nós estamos julgando o Aécio, mas é preciso que a gente entenda esse contexto. Eu acompanhei, como Vossa Excelência, muitos desses episódios, acompanhei também o episódio do trancamento de rodovias, especialmente no meu estado. Dialoguei com o ministro da Justiça de então, em que carros eram atravessados na pista e inicialmente começou-se como se fosse uma
greve de caminhoneiros. E nós sabemos o que greve de caminhoneiros representa. Está se celebrando agora essa triste efeméride de 50 anos do golpe no Chile, que começa com a marca dos caminhoneiros em greve. E aqui era uma greve, era um lockout, eram empresários atravessando carros na pista. Imagina o que isso significa, daqui a pouco desabastecimento, dificuldades. Eu cheguei a falar com o ministro da Justiça naquele momento, e ele dizia: nós não temos força para enfrentar, e para isso precisa-se da GLO, precisa-se de GLO. GLO era exatamente a senha para a insegurança. É isso que a gente precisa entender. Esse grupo estava conectado no comando. Veja, é claro que temos que isolar, que temos que julgar os casos que estão postos, mas havia uma questão que estava toda ela associada. Eu até, na conversa com ele, fiz um pouco de abordagem jocosa e disse: poxa, a Galocura, a torcida do Galo, conseguiu abrir pistas porque eles estavam sendo impedidos de ir ao jogo, ministra Carmen. Mas a nossa Polícia Rodoviária Federal não conseguia, precisava das Forças Armadas. Esse caso é tão esdrúxulo, ministro Gilmar. É verdade. Me traz tanta inquietação. Veja, todo o contorno do que ouvimos dizer, se formos fazer uma retrospectiva dos atos, pré-8 de janeiro, ali, 6, 7, havia anunciado: vamos todos a Brasília. Primeira coisa, Polícia Rodoviária Federal, na greve dos caminhoneiros, ministro Gilmar, que foi tentada no governo anterior, eu era ministro da Justiça, eu passei a madrugada na sede da Polícia Rodoviária Federal, acompanhando o relatório minuto a minuto de eventuais tentativas de bloqueio de estradas, em função até da experiência pretérita negativa que havia ocorrido no governo Temer. O que eu quero dizer, a Polícia Rodoviária Federal tinha condições de evitar a chegada. Dia 6, dia 5, dia 7, não sei. Não foi feito. Toda a construção é de que era uma tragédia anunciada. Agora, houve, eu vou usar a expressão, falhas sistêmicas desde esse ponto. O que houve, não tenho dúvidas, falhas, eu vou usar a expressão falhas porque não estamos julgando essas pessoas, sistêmicas na Polícia Militar do Distrito Federal. Mas também há dúvida razoável sobre como é que esse grupo entra com a facilidade como entrou, não digo no Supremo, eu não digo nem no Congresso, dentro do Palácio do Planalto. É inconcebível. Onde estava todo o efetivo da Força Nacional? Eu não tenho. Hoje o Brasil não sabe. Eu me lembro naquele contexto em que havia o inquérito, ainda há o inquérito, em relação à reunião que o ex-presidente Bolsonaro teve com os ministros, e essa reunião foi gravada, e havia toda uma discussão sobre, a partir de uma determinação do ministro Celso de Mello, para se entregar aquele vídeo, aquela fita, e toda a atuação, tanto minha como do ministro Levi, à época advogado-geral, nós temos que entregar independente do que contenha. Independente do que contenha. E foi entregue. Agora, chama a atenção o Ministério da Justiça não disponibilizar ou não ter os vídeos correspondentes. Nós precisamos tratar todos igualmente, com os rigores correspondentes e também com o reconhecimento de que certas situações geram um não enquadramento em determinada conduta. Em relação a esse réu, não vejo na atitude dele um ato idôneo de golpe de Estado. Vimos, eu e meu
meu gabinete mais de 1 hora de vídeo dele transitando pelo Senado Federal.